Escola Estadual Cândido Mariano, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Escola da Autoria, Ensino Médio em Tempo Integral. Professora de Biologia, Rúbia Mara Casacurta. Eixo temático, Vida, Terra e Cosmos. Objeto de conhecimento, o conceito de biologia e suas principais divisões: citologia, histologia, anatomia, taxonomia, embriologia, genética, evolução e ecologia. O termo biologia significa basicamente estudo da vida. É a ciência natural que estuda, descreve, preserva e eventualmente explora economicamente a vida e os organismos vivos. Apesar de sua complexidade, certos conceitos unificadores a consolidam em um campo único e coerente. A biologia reconhece a célula como a unidade básica da vida, os genes como a unidade básica da hereditariedade e a evolução como o motor que impulsiona a origem e extinção das espécies. Além disso, reconhece que os organismos vivos possuem estruturação interna em compartimentos com funções específicas, seja a nível celular, anatômico, fisiológico ou de diversidade e nichos ecológicos. Vejamos algumas subdivisões do estudo da biologia. Citologia ou biologia celular. É a ramificação da biologia que analisa as células dos seres vivos, assim como suas formas e organização, funções, estrutura e importância para os mesmos. Histologia é também denominada anatomia microscópica ou biologia tecidual. Estas denominações se referem ao ramo da biologia que estuda a estrutura microscópica e as funções das células, tecidos e órgãos que compõem os organismos animais e vegetais. Anatomia é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo os sistemas, órgãos e tecidos que os constituem, a aparência e a posição das várias partes, as substâncias de que são feitos, a sua localização e a sua relação com outras partes do corpo. Taxonomia é a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. A sistemática é uma área que também auxilia nesse processo, já que estuda as relações evolutivas entre os organismos, sendo cada vez mais utilizada nesse processo, assim como a biologia molecular. Embriologia é a especialidade da biologia que estuda a formação dos órgãos e sistemas de um animal a partir de uma célula. Faz parte da biologia do desenvolvimento. Na organogênese, começam a ser formados os órgãos. Os primeiros são os órgãos do sistema nervoso originados do ectoderma, a camada mais externa. Isso ocorre por volta da 3ª semana de gestação. Genética é a especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração. Evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Este processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Ecologia é a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. As interações podem ser entre seres vivos
e ou com o meio ambiente. Botânica ou biologia vegetal é o estudo científico da vida das plantas e algas. Como um campo da biologia, a botânica abrange uma miríade de disciplinas científicas que estudam crescimento, reprodução, metabolismo, desenvolvimento, doenças e evolução da vida das plantas. Virologia é a especialidade biológica e médica que estuda os vírus e suas propriedades. HIV, vírus da hepatite B, vírus Ebola, influenza, vírus da raiva. A infecção por vírus do papiloma humano é uma infecção causada pelo vírus do papiloma humano ou HPV. Rotavírus, adenovírus, vírus do herpes simples, bacteriófago, coronavírus. A SARS é uma doença muito mais grave do que a maioria das outras infecções por coronavírus, que geralmente causam apenas sintomas ligeiros. E os estudos não param por aí. Com a biotecnologia avançando a passos largos, vemos mais estudos sendo feitos e mais áreas sendo exploradas. Por enquanto é isso para hoje. Bons estudos!